Olá! Hoje a gente vai explorar o que é, na prática, uma verdadeira máquina de fazer riqueza. Vamos desmontar essa máquina para entender como a combinação de duas forças poderosas, dividendos e juros compostos, pode construir verdadeiras fortunas. Vamos lá! Sabe, essa é a grande questão, não é? Como é que algumas pessoas conseguem construir um patrimônio de respeito sem ter recebido uma herança ou sem ter um salário de 6 dígitos? A resposta não é mágica nem sorte. É sobre entender e usar uma estratégia que a maioria das pessoas, infelizmente, ignora. E olha só que dado interessante. Quase 80% dos investidores subestimam o poder do que a gente vai falar aqui. Apenas uma minoria, cerca de 21%, realmente entende e usa isso a seu favor para ter resultados, bem, extraordinários. O objetivo aqui é trazer todo mundo para dentro desse grupo dos 21%. Para montar essa máquina, a gente precisa de duas peças-chave, dois componentes fundamentais. São os pilares que sustentam toda essa estrutura de criação de riqueza, os dividendos e os juros compostos. O primeiro pilar, dividendos. A forma mais simples de pensar neles é como uma recompensa por ser sócio de uma empresa. Quando o negócio dá lucro, uma parte desse lucro é dividida com os donos, ou seja, os acionistas. É literalmente dinheiro entrando na conta só por possuir uma pequena parte daquela empresa. E aqui vem o segundo pilar, uma força que dizem o próprio Einstein chamou de a mais poderosa do universo, os juros compostos. É o famoso juro sobre juro. O dinheiro não só rende, mas o rendimento que ele gera também passa a render. É isso que cria o crescimento exponencial, a bola de neve. E agora, a mágica acontece quando a gente junta os dois. Quando o dinheiro dos dividendos, em vez de ser gasto, é usado para comprar mais ações daquela empresa, aí sim. É nesse exato momento que o poder dos juros compostos é ativado na sua potência máxima. Essa analogia aqui é perfeita. Receber dividendos e gastar é como comer as sementes que poderiam gerar uma colheita. Agora, reinvestir esses dividendos? Isso é como plantar as sementes numa terra muito fértil, que são os juros compostos. Com o tempo, não se tem mais só sementes, mas uma floresta inteira. Conversa é bom, mas nada fala mais alto do que os números. Vamos ver na prática o tamanho do impacto que o reinvestimento pode ter. É aqui que a coisa fica séria. Vamos imaginar dois cenários. Em ambos, uma pessoa investe exatamente a mesma quantia, todo mês, durante 20 anos. A única, e eu digo a única diferença, é que no cenário 1, os dividendos recebidos são gastos. E no cenário 2, cada centavo de dividendo é reinvestido. E olha só o resultado. É impressionante. Sem reinvestir, o patrimônio final é de R$ 358 mil. Com o reinvestimento, o valor salta para 612 mil. É quase o dobro. O esforço foi o mesmo, a quantia investida foi a mesma, o resultado drasticamente diferente. Então, vamos isolar essa diferença. R$ 254 mil. De onde veio esse dinheiro? Não foi de aportes extras. Veio única e exclusivamente daquela terra fértil, dos juros compostos agindo sobre os dividendos que foram replantados. Essa é a máquina de riqueza funcionando a todo vapor. Certo. Agora que o porquê está claro, vamos ao como. Como na prática é possível ligar essa máquina e colocá-la para trabalhar? O primeiro passo, e talvez o mais importante, é escolher bem as engrenagens da máquina. Isso significa procurar empresas de qualidade, ou seja, empresas com um histórico de pagar dividendos por pelo menos 5 anos seguidos, que distribuem uma parte sustentável do lucro, algo entre 40% e 70%, e que conseguem aumentar esse pagamento acima da inflação. E aqui vai uma métrica que os investidores de longo prazo adoram, o Yield on Cost, ou IOC. Ele calcula o rendimento dos dividendos com base no preço que se pagou pela ação lá no início. Com o tempo, é incrível ver esse número crescer e mostrar o verdadeiro poder de renda que aquele investimento inicial gerou. Mas claro, nem tudo são flores. Como em qualquer jornada de longo prazo, existem perigos e armadilhas no caminho. É essencial conhecer esses riscos para não acabar se desviando do objetivo. Tem 4 armadilhas clássicas. A primeira é cair na tentação de dividendos muito altos, que podem não ser sustentáveis. A segunda é não olhar para a saúde da empresa, para os lucros dela. A terceira, e talvez a mais dolorosa, é parar de reinvestir cedo demais. E a quarta, claro, é a falta de diversificação. Concentrar tudo num lugar só é sempre um risco. Então, qual é a linha de chegada? Onde essa jornada toda leva? O objetivo final é chegar num ponto muito especial, um verdadeiro ponto de virada na vida financeira.
Essa jornada tem fases bem definidas. Começa com a acumulação, nos primeiros anos, onde o esforço do aporte mensal é o mais importante. Depois vem a fase de aceleração, quando a bola de neve começa a ganhar velocidade. Aí vem a maturidade, quando a renda passiva já é bem relevante. E, por fim, a colheita, quando a liberdade financeira é uma realidade. E dentro dessa jornada existe o que podemos chamar de ponto de inflexão. É aquele momento mágico em que a máquina que foi construída com tanto esforço, de repente ganha vida própria. Ela se torna autossuficiente. E a fórmula para identificar esse momento é de uma simplicidade genial. Quando o total de dividendos recebidos em um ano se torna maior do que o total de dinheiro que foi investido naquele mesmo ano, pronto, o ponto de inflexão foi atingido. A partir daí, o próprio dinheiro passa a trabalhar mais do que o esforço de poupança. E para fechar, fica essa reflexão. Olhar para uma floresta imensa pode ser intimidador, mas é preciso lembrar que cada uma daquelas árvores gigantescas começou com uma pequena semente. A jornada da riqueza é igual. Começa com a disciplina de plantar a primeira semente, de fazer o primeiro reinvestimento. A pergunta que fica é: quando essa semente vai ser plantada?